Olá, pessoal, é um prazer estar por aqui. Hoje, muito bem acompanhada, só para variar, né? As nossas companhias aqui são sempre maravilhosas, mas hoje nós temos aqui a presença de Eduardo Cavendish, economista. Eduardo, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, a sua área. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, André. Final de ano aí, boas festas aí para você, para todos. Agradeço o convite. Eu sou economista de formação. Para ser mais preciso, eu me formei em administração, mas uma administração super focada em economia, tá? Eu falo economia porque, no final do dia, é isso que eu faço, meu dia a dia, tá? Numa universidade chamada INSPER, que é bastante focada em economia em geral, tá? Eu tenho uma empresa chamada Somos, que é uma empresa de calculadoras, simuladores financeiros, que a gente tenta ajudar as pessoas com os seus investimentos, não só investimentos, mas também em toda a parte financeira da vida. E eu sou uma pessoa que acompanha o cenário geopolítico mundial, político do Brasil, dos Estados Unidos, que tenho muito interesse, e isso afeta também, né, os investimentos. Sim. Então, eu acompanho com uma lupa, eu gosto muito e aí impacta diretamente no meu trabalho também, né? Então, acho que é a minha grande paixão, André, seria acompanhar aí Ótimo. a política. E tem o X hoje, né? O Twitter, né? Que Aham. é um grande instrumento para isso, e aqui o YouTube também, com ótimos canais, como o de vocês. E, enfim, acho que o mundo está mudando, né? Está trazendo mais opções. Esperamos que para melhor e que essas opções sejam mantidas, né? A gente sabe da dificuldade, mas É, é. nós trouxemos, Eduardo, aqui hoje você para falar um pouquinho sobre a economia brasileira, né? Uma preocupação, claro, de todos os brasileiros que estão no país e aqueles também que resolveram sair. Então, eu queria que você fizesse um resumo da economia brasileira neste primeiro ano de governo Lula. André, assim, muita gente pregava que as coisas iam piorar muito rapidamente. Eu nunca tive nesse time, né? Que tem aquela famosa frase do Guedes: 6 meses Argentina, 12 meses Venezuela, né? Eu nunca tive nesse time porque economia não é bem assim que funciona. E eu nunca achei que fosse mesmo, né? Não é que eu ache que as coisas vão ficar bem, ao contrário, acho que a gente vai ter muitos problemas. Mas as coisas levam um certo tempo para maturar, né? Muito do trabalho que foi feito na última gestão, que a gente até já conversou em outras oportunidades, todos os marcos que passaram, tudo que foi de evolução, né? Evolução de regulamentação de diversos setores, teve também reformas, né, que passaram, privatizações. Isso fica um DNA que é arrastado por algum tempo, como se fosse se estivesse contratando um certo crescimento futuro, né? Isso ajuda a lição de casa feita nas contas públicas. Por pior que seja o novo governo, e é muito ruim, o time é muito fraco, você não piora da noite para o dia, né? É um processo. E eu acho que a gente começou esse processo esse ano, né? A gente pegou um ano passado em que, pese ter aumentado muitas despesas por conta do ano eleitoral, o governo conseguiu ainda fechar com superávit, né? O governo do Bolsonaro ainda, junto com o Guedes. E esse ano você já vai para um déficit de uma falta de dinheiro aí, sem considerar juros, de quase 200 bilhões de reais, né? E com mais um furo já contratado para o ano que vem. Então, essa deterioração ela vai acontecendo aos poucos, né? Esse ano a gente Sim. já teve uma queda na arrecadação real, que se vislumbra aí, né? Segundo as projeções, a segundo semestre já vê a atividade reduzindo, e essas coisas vão começando a encaixar aos poucos, né? De novo, não acontece em 1, 2, 3 meses, acontece ao longo do tempo. E eu acho que a gente vai chegar nesse momento de piora, agora em 24, aí a gente pode detalhar mais para frente os motivos que eu acredito nisso, né? Mas é como eu enxergo, eu acho que na minha cabeça sempre foi de 1 ano e meio a 2 anos para começar a piorar de fato e começar a bater na ponta. Perfeitamente. Você falou aí sobre uma coisa, importante, que é essa questão da economia, que não dá um cavalo de pau e deteriora da noite para o dia, assim como não melhora da noite para o dia, né? As coisas vão acontecendo gradativamente. E aí isso me lembra aquela ilustração do sapo na panela, né? O sapo que tá. Você coloca ele vivo ali na panela, na água fria, e você vai aumentando o fogo, nananã, e aí quando ele vê, já morreu, né, com água fervendo e não sentiu. Inclusive o Bolsonaro gostava muito de usar essa analogia, né, para falar sobre a situação do país,
E aí eu te pergunto o seguinte: muita gente, o cidadão comum, né, aquele que trabalha, não necessariamente é um empreendedor, mas trabalha e vai vivendo seu dia a dia, né, está preocupado com o aluguel, com a alimentação, enfim. E muitas dessas pessoas ainda não sentiram efetivamente as mudanças, que vêm acontecendo na economia. Por exemplo, nós tivemos um inchaço muito grande da máquina pública. Dá para prever quando essas pessoas comuns vão começar a sentir o impacto dessa gastança desse atual governo? Então, no primeiro momento é bom, né? Porque está gastando mais, em que pese já está piorando no segundo semestre a economia, já terem dados constando isso, mas no primeiro momento é bom, porque o governo gasta mais, tem mais pessoas sendo contratadas, então roda mais a economia, né? O problema é o segundo momento, que é quando não tem mais dinheiro novo, né? Você já vai aumentando a dívida do país, e a dívida vai ficando mais cara, porque tem mais dívida a ser paga, e aí vai travando a economia, né? Uma das principais causas das recessões, elas são plantadas justamente na prosperidade, né? No momento que está tudo bem, você vai, gasta muito, ou baixa muito juros, né? São erros comuns e faz parte desses ciclos econômicos. É lógico que um governo gastador, que nem o atual, e até com outros problemas que eu não vou comentar aqui, que eu quero preservar aqui minha integridade, mas é óbvio que vai acelerar esse processo, né? De novo, não vai acontecer em 6 meses, mas se tivesse um governo que fosse responsável, isso não aconteceria. E o afegão médio, né, a pessoa comum, ela normalmente ela não percebe, né? Ela no primeiro momento, quando as coisas começam a piorar, ela começa a sentir na inflação, quando o governo está gastando muito, que não é o caso agora, que a gente está num ciclo global, que também a gente vai comentar aqui, tá? De desinflação, da inflação caindo, tá certo? Então isso afeta aqui também, que tem a ver aí com os resquícios aí da pandemia, né? Com os desdobramentos que a gente ainda vive, carrega ainda coisas daquele momento muito atípico, né? Que a gente viveu e agora a inflação está caindo no mundo inteiro, né? E assim, é uma evolução, tá, André? É uma evolução e, infelizmente, eu acho que para as pessoas acordarem, a massa, né? Não as pessoas que estão assistindo aqui seu canal, porque as pessoas que estão aqui já são mais acordadas, mas infelizmente, usualmente precisa passar por algum tipo de problema maior, uma recessão maior, que também, infelizmente, adiantando, eu acho que vai ser agora em 24, tá? Não queria trazer notícias ruins, mas eu acho que vai ter um ciclo global complicado esse ano e vai pegar o Brasil sem a lição de casa feita, ao contrário, né? Com a lição de casa atrasada. Isso deve impactar todos os países ou o Brasil, por estar nessa situação delicada, deve sofrer um pouco mais? Impacta todos, sem dúvida. Eu acho que a Europa já sente isso em alguma medida, mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos também já começou. China também, tá estranho. Os dados que vêm de lá não são confiáveis, mas você já começa a ver dados que mostram uma fraqueza forte. O governo chinês, sempre que sentia fraqueza, ele atuava forte. E normalmente essa atuação surtia algum efeito. Essa é a primeira vez que eu estou vendo o governo chinês atuando de forma muito forte, injetando muito dinheiro, e você não vê tendo o resultado que se esperava. É lógico que ainda está em evolução, temos que ver, depende também da conjuntura internacional, mas já é um ponto de atenção, né? Você tem a Europa também, que já está em recessão, já dá para dizer que está em recessão. É que recessão oficial, segundo os economistas, são pelo menos aí 2 trimestres de PIB negativo, mas eu acho que já dá para quase categoricamente afirmar que já está, porque você pega os dados, estão muito fracos, venda de imóveis, consumo caindo, a Europa tá com grandes problemas. Você já vê bastante fraqueza em geral, principalmente nas maiores economias como França, Alemanha e o Reino Unido. E os Estados Unidos, eu acho que também já pode estar em recessão, né? É menos certo dizer. Você ainda vê alguns pontos de força, mas você vê, por exemplo, setores como a habitação e venda de carros, que são dependentes de financiamentos, né? Praticamente estagnou, parou, não é nem estagnou, decréscimo absurdo. Não tem mais casa nova sendo vendida nos Estados Unidos. Carro novo também parou completamente, esses dois mercados. Só tem venda de carros usados e casas usadas, porque o financiamento ficou muito caro para o americano, né? Então, esse tipo de deterioração você já enxerga, e eu acho que vai ser uma evolução ao longo desse 24,
No primeiro momento, os mercados, que é o que está acontecendo agora, e muita gente não entende, eles entendem isso como os juros vai cair, né? Porque as economias acelerando, os juros podem cair porque a inflação cai, né? Menos consumo, a inflação cai. E o mercado entende no primeiro momento que não vai ter grande recessão. Então a gente está nesse momento agora, nos últimos um mês e meio, 2 meses, já vem melhorando, o Brasil inclusive, que o mercado entende que não vai ter uma grande crise, né? É hoje assim a linha mestra do mercado global. E os juros estão caindo, então isso é bom, né? Porque juros em queda, tem mais dinheiro para risco, e enfim, os ativos podem andar. Minha visão é que não, as coisas estão deteriorando, né? E vão continuar deteriorando até que uma hora o mercado vai ter que se acordar, seja no segundo trimestre do ano que vem, seja março, abril, é difícil precisar quando. Eu colocaria lá perto do segundo trimestre e comece o mercado também a ter problemas, né? Aí nos Estados Unidos, que é o principal mercado global, bolsa americana vale 50 trilhões de dólares, está com T, né? A nossa bolsa não vale nenhum tri, só para referência, tá? Então, assim, puxa todo o resto do mundo, e aí as coisas podem começar a piorar de fato, porque se você tem aliado uma economia real, né, o que a gente vê na ponta, uma piora, e você começa a ver também na economia fictícia, né, os mercados, vamos chamar assim, você tem uma destruição dupla, né, porque hoje você tem uma destruição só na economia real, você já começa a ver essa recessão, igual eu estou argumentando aqui. Se você começa a ver também essa destruição dos ativos financeiros das pessoas, a capacidade das pessoas vai caindo rapidamente, né. Então, hoje você vê, sim, já uma queda na velocidade do emprego de menores qualidades que as pessoas estão escolhendo na Europa, nos Estados Unidos, e eventualmente isso também vai verter para os ativos financeiros dessas pessoas. E aí sim você vai ter um problema grave. Né? E aí tem uma questão do movimento amplificar, que é quando eu acho que a gente pode ter grandes problemas em 24, aí vai chegar no Brasil, a gente que é uma formiguinha no contexto global, né, que não é nada, tá sendo bastante honesto, e qualquer fluxo aqui machuca muito e vai pegar a gente de calça riada, né? Que é a gente sem a lição de casa feita, na verdade atrasada, com fiscal ruim já, com o governo gastando muito, com todas essas questões dessa reforma tributária que eu não estou no time que encampa a ideia, tá? Sinceramente. Ai, Não, vamos falar sobre isso. eu sou especialista, mas eu não estou, eu tenho uma série de reservas e conhecendo o nosso governo, eu acho que não vai evoluir bem, né? Tem muita coisa ainda que precisa ser feita. A gente não sabe nem qual a taxa, né? Começa daí. Sim, Então, então, eu já vou adiantar, então, já que você entrou no assunto, porque a minha pergunta é justamente se a reforma tributária foi melhor, pior ou dentro do que se esperava, do que você esperava, né? Alguém, a princípio, sai beneficiado com a aprovação desse texto? os grupos de interesse saem, né? Quem tem bastante lobby, esses saem. Sempre, né? E todo o resto paga a conta, né? Essa é a história do Brasil, é o país do camarote, né? Você tem lá o pessoal que está no camarote, que é uma menor parte, e você tem a maioria que está fora do camarote, que você tem que pagar essa conta, né? Nesse caso aí. Eu não sou nenhum grande conhecedor de matéria tributária, ainda em especial no Brasil, que é um caos, né? E eu entendo que tem uma série de problemas e dificuldades e que tornam o nosso sistema muito caro, e eu também entendo o argumento que hoje não se sabe qual que é efetivamente o imposto que se paga na produção no Brasil, né? Que é um Uhum. dos grandes argumentos, e que com isso a gente vai saber. Dito tudo isso, tudo uma questão de custo-benefício, né? Então, os que estão a reforma argumenta que vão ter mais benefícios, em que pese que nosso IVA será o maior do mundo, né? Muito provavelmente aí beijando os 30%. Vai ser nessa faixa, tá? Se prepare. Vai ser um negócio bizarramente alto, maior que o da Hungria, que é o maior do mundo. Isso Né? vai impactar principalmente os serviços, né? Principalmente. Vão ter setores que assim, eu, é difícil falar, né? Vai causar inflação, sem dúvida, ou talvez até deixe de ser viável, economicamente viável, alguns setores, né? Alguns Dá serviços. exemplo para a gente de alguns serviços que Eu, podem eu, não, sofrer muito com isso. eu já vi a lista lá e vai depender de como a taxa final vai ficar, né? Mas eu Entendi. teria que comparar com o que tem hoje em relação ao que vem, né? E eu não tenho aqui a Uhum. tabela. Mas eu sei Tudo que tem bem. alguns setores aí que vão ser altamente impactados, né? E assim, não sei se existe uma solução vamos subir o preço, as pessoas vão aceitar pagar 50% a mais, que você tem que pôr a margem também, né? 40% a mais, seja lá o valor que vem, né? Uhum. Enfim, eu acho que vai ser uma história que vai ser contada aí nesses próximos anos, até porque é um processo lento, né? A gente está falando de um processo que vai demorar mais de uma década, né? É cabo a rabo.
e que vai ser votado, e que ainda vai ter muita discussão. Enfim, eu não sou especialista de novo, André, mas eu não tenho. Eu acho que no pesar dessas coisas todas, eu acho que a gente vai ter menos benefícios e mais custos, porque eu sei como funciona Brasília, eu sei como é a Sim, mentalidade da turma lá, né? E isso vai ser debatido nos próximos 2, 3 anos. Assim, eu não consigo esperar nada de bom saindo de lá, tá? Não sei se eu estou sim. sendo muito niilista, mas eu acho que no final das contas a gente vai ter um sistema aí que pode até ser menos complexo, que é ótimo, a gente tem que perseguir isso, mas que pode ser extremamente caro e tornar quase que impossível para alguns setores, algumas atuações específicas continuarem existindo no Brasil, que não tem um lobby em Brasília, né? Pessoas, Sim. às vezes, de setores muito específicos e que não tem lobby em Brasília, por não ter uma massa crítica, e vão ter que pagar essa conta. Um negócio maluco aí. O que você faz? Vai usar inteligência artificial para tudo? Qual que é a solução? Contador, por exemplo, vai aumentar para caramba o custo deles. Como é que resolve? Vai todo mundo usar inteligência artificial? Os contadores deixam Beleza, de existir? saúde, Beleza, advocacia. saúde, jornalismo, por exemplo, eu acho que também vai ter um aumento substancial. Então, eu não sei qual é a resposta, honestamente, né? Eu não sei se Uma jornalista caixinha de falaria isso ou não. surpresas. Eu acho que, eu acho que vai ser interessante. Vai ter muita gente acordando no meio desse processo. E o número vai ser maior do que Misericórdia. as pessoas esperam. Isso pode ter certeza. Que no Brasil, a gente nunca tem surpresa para menos, é sempre para mais, né? Principalmente impostos. Né? Nunca é Então, positivo. Por falar em imposto, eu queria aproveitar já o gancho e te fazer a minha próxima pergunta, que é a seguinte: como é que você avalia a arrecadação de impostos durante esse ano, os impostos criados pelo governo e as possíveis ou imaginárias respostas que deram à população ou que não deram à população com toda essa arrecadação? esse ano foi um ano em que a arrecadação é real, né? Considerando a inflação, ela estava caindo levemente ou estabilizar. Tem que ver os últimos meses que eu perdi, tá? Agora no fechamento do ano, que é sempre com mês de atraso. Então agora está saindo novembro, né? E depois vai sair dezembro, a gente tem um fechado. Mas tá assim, não condiz com o PIB que em tese vai crescer 2,5% a 3%, igual dizem, tá? Não condiz. Você fala, ué, o que está acontecendo? Aí existem os argumentos de que o preço do petróleo esse ano realmente ficou abaixo do ano passado, então poderia ser o petróleo, mas a gente teve aumento de exportação de agrícolas, por exemplo, que poderiam, de alguma forma, compensar. Né? Petróleo tem mais imposto, tem royalties, etc. Mas, enfim, seria uma explicação aí. No final das contas, a minha impressão é que, de fato, né, quando você olha as linhas lá do PIB, você vê que o crescimento do governo não foi tão grande. Mas a impressão que eu tenho é que isso está desaguando de outras formas na economia. Teve o aumento do valor, né, do Bolsa, como é que é o nome do Bolsa lá, que o governo continuou, eles Bolsa voltaram. Família? Bolsa Família, né, que voltou agora a ser Bolsa Família, né, ele manteve o do Bolsonaro, ainda deu um aumento para filhos, que eu Uhum. acho que isso deve estar impactando de alguma forma, e a gente não consegue medir, né, porque você dá o dinheiro para as pessoas, que é uma coisa até boa, não acho que seja algo ruim, mas é artificial, você não tem esse dinheiro, você está correndo em déficit, né? Porque se fosse tão fácil quanto dar dinheiro para as pessoas gastarem, o PIB cresce, todo mundo faria isso. Só que isso não funciona, isso gera inflação, porque você está correndo em déficit, está pegando mais dívida para fazer isso, né? Então, no primeiro momento, eu volto para aquele ponto anterior, você tem um aumento da atividade, da sensação dá uma sensação de melhora. Segundo momento, você vai aumentar a dívida do país, você vai custar mais caro. Quanto mais dívida você tem, mais caro é para rolar essa dívida ao longo do tempo, né? E assim, de novo, existe uma camuflagem hoje pelo momento econômico que a gente vive global. Por conta do que eu falei, das grandes economias estarem perdendo força, os juros estão caindo nessas grandes economias. E isso acontecendo gera uma sensação de curto prazo de que vai ficar tudo bem, né? Vamos então tomar mais riscos, porque os juros estão caindo, as coisas vão dar certo. E isso também vale para o Brasil. O Brasil recebeu nos últimos 2 meses 42 bilhões de reais de fluxo para a Bolsa de Valores. E não é porque a gente está com a casa em ordem que aconteceu isso, diferente do que muitos pensam. É porque simplesmente é muito pouco dinheiro para esses países, não é nada, tá? Para a gente é bastante fluxo, para eles é pouco. B, eles não têm muito o que fazer com esse dinheiro, eles vão tomar risco em algum lugar do mundo. Rússia está em guerra, China está numa questão geopolítica gravíssima com o Ocidente,
não sabemos se vai invadir Taiwan ou não, tem uma questão aí de reshoring, né? Todo mundo tirando a indústria de lá, todo mundo encerrando relações com a China, né? Com um governo muito fechado do Xi, o mais fechado aí em décadas. Então, assim, não sobram tantos nomes, sobra a Índia, sobra a Indonésia, sobra o Brasil, sobra o México, de países grandes, relevantes para se investir. E o Brasil acabou se beneficiando disso. Mas é muito menos pelos nossos pontos positivos, é muito mais uma questão de momento, de oportunidade. As pessoas têm que entender isso. Passou esse momento, que é o que eu acho que vai acontecer ao longo de 24, esse dinheiro vai embora na mesma velocidade que entrou. Na verdade, sai até mais rápido, porque na hora do precisamos de dinheiro para fechar os buracos, o dinheiro sai mais rápido. A ordem é vende. A quanto? A qualquer preço. Não tem essa. Por isso que sempre dizem até no mercado, né, que cai de elevador e sobe de escada. Você sobe devagar e cai muito rápido, né? E no Brasil isso ainda é mais verdade, por conta desses fluxos serem tão intensos e afetarem tanto pelo nosso tamanho em relação a esses fluxos, né? Então, assim, essa dinâmica acho que a gente vai ver em 24, e é importante as pessoas entenderem que a Bolsa está fazendo uma ação histórica, que ótimo, que bom, aproveitem, os juros estão caindo, que ótimo, que bom, né? Aproveitem, quem de repente está tentando vender um imóvel vai conseguir agora, porque eventualmente o financiamento imobiliário vai cair, vão ter mais pessoas dispostas a comprar. Tenham liquidez nesse momento, seria o meu conselho. Evitem travar dinheiro nesse momento, né? Por mais que o juros esteja caindo e fique mais fácil aí financiar. Eu falaria, esperem que eu acho que as coisas vão piorar bastante em 24, e essa falsa sensação de que está tudo bem vai passar. E quando passar, passa rápido, porque, de novo, porque tem muito mais a ver com fluxo do que por fundamentos. Por fundamentos, né, teve agora lá as empresas de rating que melhoraram a nota do Brasil. Gente, isso é um retrato que se olha para trás, tá? Dos últimos anos de melhora do nosso balanço com nossas contas, tá? Não é olhando para frente necessariamente, é muito mais do que foi feito até aqui. Para continuar melhorando, precisaria seguir melhorando. Tem uma série de ressalvas nessa nota, quando eles vão em melhor. A gente ainda não é grau de investimento, a gente ainda é grau especulativo, né? A gente ainda está num nível muito baixo de nota, que a gente perdeu com a Dilma, né, no grau de investimento lá atrás. Então, assim, não é algo que, e agora as coisas estão dando certo, nosso fiscal está resolvido. Não, muito pelo contrário. Se a gente tem uma virada nessa economia global, igual eu estou falando, as nossas contas públicas já estão machucadas, podem ficar extremamente machucadas. Se a gente acha que pode ter um déficit ano que vem de 100 a 200 bilhões de reais, esse déficit pode ir fácil para mais que o dobro disso. E como que paga essa conta? Porque numa recessão você reduz a arrecadação, igual aconteceu esse ano, que é um ano tá tudo bem, né? Com 2,5% de alta do PIB. Você reduz a arrecadação e você tem que aumentar a despesa, que tem aquela ideia das medidas contracíclicas, igual aconteceu na pandemia, né? Que foi um negócio super também pontual. Então, assim, a possibilidade de, se houver uma crise global, ter de estourar o nosso déficit assim de forma absurda é grande. É grande. Dá para prever, Cavendish? Desculpa, eu te interrompi. Não, eu quero dizer que isso me assusta, tá, André? Assim, se tiver essa virada global, a gente está numa posição muito frágil, na minha opinião. Entendi. Tá? Muito frágil. Você falando sobre isso, claro que isso assusta, né? O cidadão comum que não acompanha o mercado, que às vezes não tem tanta intimidade com a economia, enfim. Mas isso não seria a primeira vez, né? Uma recessão global não seria a primeira vez. Nessa situação, lógico que é uma situação extremamente atípica, né? A gente passou aí por esse período de crise sanitária, que balançou a economia dos países do mundo inteiro, né? Depois de algum tempo, aí pessoas começaram a dizer o óbvio: olha, aquele fica em casa agora vai custar caro. Sim, havia pessoas falando sobre isso e foram atacadas, né? Agora, é possível prever um tempo assim de reestruturação da economia? É possível prever se isso vai melhorar ou se nós vamos entrar aí no escuro nesse período de recessão e só Deus sabe o que vai acontecer? Vou te passar o meu mapa do que eu espero, né? E assim, pessoal, é um mapa, são expectativas, né? O mundo é muito complexo e muda todo dia, né? A gente viu aí as guerras que surgiram nos últimos anos, como mudaram o quadro global, e a pandemia, né? A pandemia foi o troço que mais mudou a humanidade aí em muito tempo.
né? E é o que você falou, Andréa, né? O louco de ontem, né, que falava que obviedades, na minha opinião, acho que na sua também, é o brilhante de hoje, né? Como as pessoas não perceberam isso, né? Que fechar tudo ia causar problemas, né? Que tem uma série de outras questões aí, não vamos entrar aqui, né, de vacina, etc. Né? Que, poxa, né? Faz sentido você ter objeções em relação a algumas coisas. Enfim, né? Então, que eu acho, tá? Considerando meu mapa hoje, eu acho que a gente vai ter problemas em 24, principalmente vindo do exterior, e vai pegar a gente numa posição fragilizada, pensando em Brasil, né? Mas o mundo inteiro com problemas. O que a gente aprendeu com a pandemia é que os bancos centrais, que começou, na verdade, na grande crise de 2008 e 2009, né, com o Banco Central americano, mas os bancos centrais estão cada vez mais atuando de forma coordenada. Então, na pandemia, você viu o Banco Central americano, o Banco Central europeu, japonês, da Inglaterra, da Suíça, e até o chinês, né, os maiores do mundo, esses bancos centrais juntos aí controlam fácil aqui 80% da economia global, tá? Para mais até. Eles atuaram de forma conjunta e despejaram, Banco da Índia, Central da Índia também, despejaram aí trilhões e trilhões de dólares na economia, seja via emissão, via compra de títulos, que são aí transações um pouco mais complexas, mas junto com os governos também injetando dinheiro nas economias, o fiscal, a gente vai lembrar aqui o nosso próprio governo aqui, o Bolsonaro, o Guedes, que deram ajuda aos brasileiros, que acho que foi importante naquele momento, tinha que fazer mesmo. Então, na minha opinião, tá hoje, o manual de como se enfrentar uma crise global tá dado. Eles vão repetir o que fizeram na pandemia, só que eles vão ter que dobrar, como diria a Dilma, né? Vão dobrar a meta, porque é que nem remédio, né? Cada vez que você pega e dá um pouco de remédio para combater alguma doença, alguma crise, você na segunda vez que você vai fazer, você precisa aumentar a dose, né, para surtir o mesmo efeito. E o efeito vai passando com o tempo. Então, eu acho que vai ser isso. Eles vão ter que dar esse remédio de novo, só que eles vão ter que dar mais desse remédio. Mais ainda do que foi na pandemia, que foi assim, foi um negócio absurdo, assim, coisa de 20 tri de dólar global, assim. São números, assim, que não são nem muito concebíveis, o que foi feito durante a pandemia. Tanto é que a gente teve aquela mega inflação depois, durante a pandemia, 21, 2020, o final da pandemia, 2020, 21, os ativos de risco global explodiram, criptomoedas, ações de pequenas empresas, a nossa bolsa na época bateu topo histórico, enfim, foi um baita rally de alta, porque tinha muito dinheiro, os caras pegaram a economia global e encheram de dinheiro, né? E eu acho que fariam a mesma coisa. Então, no primeiro momento, ia estar ruim, ia estar tudo muito complicado, mas no segundo momento, acho que iam despejar caminhões de dinheiro novamente. Então, para 25, eu já começaria a olhar com um olhar positivo, porque teria essa resposta. Já dá um alívio para a gente. E o Brasil se beneficiaria muito, porque a gente é um Olha. fazendão com uma mina, Uhum. com grandes minas, os maiores produtores de petróleo do mundo, já se tornando cada vez maior e um dos maiores exportadores de commodities em geral, na verdade o maior do mundo, né, commodities agrícolas. Então, assim, no segundo momento seria muito bom para o Brasil, mas assim, não é que é bom para o mundo, tá? Que fique claro, porque se fosse tão simples assim, despeja dinheiro e está tudo resolvido sempre, né? Pouca vendida, Sim. por quê? Por que não faz isso sempre, está resolvido? Só que vem inflação, gente. E quanto mais se despeja de dinheiro, mais inflação vem. A gente viveu a inflação ano passado, não só no Brasil, no mundo. O Brasil só não teve mais inflação porque a gente tinha um time econômico excelente, que domou a parte fiscal, e você tinha o Roberto Campos atuando na parte monetária, como presidente do Banco Central. Roberto Campos termina no final do ano que vem, é final do ano que vem, né? O mandato dele agora estou na dúvida se é 20, final de 24, o mandato dele, e vai entrar, e já tem maioria com a turma do PT lá, no Copom, que são 9 nomes, já tem uma maioria lá que é mais simpática ao PT, agora no final do ano já estão com 5 nomes. Então, assim, a gente não vai ter mais esse ambiente que a gente tem um governo... E o PT já se aproximou do Roberto Campos, né? Teve até churrasco no final do ano, com o pessoal à vontade ali. Tudo isso deve ser levado em consideração, né? É muito difícil a posição do Roberto Campos, né? No início desse ano estava maior estresse, né, na economia. Um dos motivos era essa briga que o Lula comprou com ele, que ficava lá atacando, e o mercado via com péssimos olhos isso, porque basicamente está querendo tirar a autoridade, né? Que agora o Banco Central do Brasil é independente,
do presidente do Banco Central. E isso é péssimo. Mostra também que você não tem nenhum compromisso com a questão monetária. E no final das contas, pessoal, isso tudo gera inflação. Por que não é bom? Por que não funciona? Porque gera inflação. E a inflação, se você não cuidar dela, ela pode ser galopante, ela pode ser desmedida. E inflação é a coisa que mais causa desigualdade social e que mais causa pobreza. É o imposto silencioso, que ninguém enxerga. Você ganha R$ 1.000 em 2020, você ganha R$ 1.000 em 2025, você tem muito menos poder de compra em 2025. E se a inflação for galopante, você perde muito poder de compra. Muito. Você passa a não ter capacidade de comprar aquela carne que você gosta, ou ter o carro que você gostaria de ter. Tudo fica mais caro. Tudo. Pagar a escola do filho Ruim para o comprador e ruim para quem vende também, né? Porque fica ali com a mercadoria ou o serviço parado, porque não tem para quem vender, né? Você engasopa a economia. A inflação é isso. Você trava a economia. Você piora Sim. muito. O potencial de crescimento cai absurdamente. Então, assim, aí pode ser que eu ache melhor em 2025, seria meu mapa, mas se não tiver esse cuidado global, e no Brasil, acho que no Brasil talvez não tenha, isso me aflige, a gente pode ter que lidar com números altos de inflação novamente. Eu não acho que vai ser igual a do cruzado, lá que era 1.000% ao ano, acho que até mais, mas eu acho que a gente pode ter de lidar com a inflação aí de novo, voltar para 2 dígitos, né? 10, 15, Podemos 20%. nos aproximar da Argentina? A Argentina já Do está que em a 100, Argentina né? passou nos Três últimos. dígitos, né? Eu acho que se chegar nesse patamar, aí eu acho que essa questão, né? Se piorar muito, aí eu acho que melhora. Aí para depois pode piorar se não tomar cuidado, né? Esse que é o problema, né, da inflação. Então 25 pode melhorar, para 26, 27 piorar, porque você não cuida da inflação. Se Uhum, piorar muito, tem que ver quando piora, porque se for antes da eleição, eu acho que daí não tem chance do Lula ganhar. Mas se uhum. for depois, aí a gente está lascado, que é o que aconteceu lá atrás. Não foi inflação somente, né? Foram outras coisas, mas foi o que aconteceu com a Dilma, A que ela Dilma. conseguiu maquiar a economia e conseguiu se reeleger. Né? E Uhum. aí depois a gente teve que partir para o impeachment, que é um processo também doloroso para o país, né? Custa caro demais, né? Tudo para, mas foi a única solução, porque ela estava quebrando o país. Foi a nossa maior recessão da história, Sim. 2014 e 15. O PIB caiu 7,5% nesses 2 anos. A inflação estava saindo ao controle. Ela teve que, a contragosto, colocar lá pessoas do mercado, né, do Bradesco, à época, que teve que fazer algumas coisas que ela não concordava. Mas, assim, foi um desastre completo. A E gente foi pode caminhar assim. difícil não sentir, né, Cavendish? Diferente de outras situações, agora, por exemplo, as pessoas não Foi, sentem muito, mas foi. na época da Dilma, eu me lembro que foi quase impossível, porque em 2016 eu me lembro que eu, inclusive, tirei os meus filhos da escola particular e a quantidade de pais que estavam tirando seus filhos das escolas particulares, inclusive havia uma reclamação da escola pública no Distrito Federal, porque estava mudando o perfil dos pais, então não era mais aquele pai que usava a escola como depósito, porque às vezes trabalha muito, são pessoas, né, de uma situação financeira muito delicada, então tá tão focado no trabalho que às vezes não tem tempo de acompanhar o filho. Então você mudou o perfil dos pais que passavam a deixar seus filhos de carros importados, né? Os filhos iam e podiam pedir comida pelo telefone para a escola, mudou o perfil do aluno, mudou o perfil dos pais, a exigência justamente em função disso, né? As pessoas sentiram efetivamente a crise econômica que teve no país devido ao governo Dilma. André, assim, o pessoal fala que a década de 80 foi a perdida do Brasil, né? Você já deve ter escutado essa frase, né? Nos anos 2010 a 20, a gente cresceu menos que na década de 80, Olha o só. PIB. Poucas pessoas falam disso, né? Então, Sim. mostra o tamanho do buraco. E aí a gente volta. Bom, a nossa história é recente. Aí teve o Temer, que fez um governo de reconstrução, começou a pôr as coisas no lugar. Entrou o Bolsonaro, que eu acho que até melhorou, que trouxe gente muito boa. O Paulo Guedes, o Tarcísio, né? Teve uma gestão que acho que tentou fazer o certo, tentou, né, tomar medidas econômicas aí ajuizadas, segurou contratações públicas, né? Você vê que as contas públicas estavam entrando num rumo legal. Então, é isso que me Uhum. preocupa. Então, assim, é muito louco isso, que eu tenho esse mapa, né, hoje, que se isso acontecer, aí 25 pode ser muito bom, até 26, eventualmente, que seria péssimo para a gente que é o ano de eleição. Uhum. Mas depois piora, porque se você não tomar conta da inflação, o resultado, no começo tá tudo bem, mas depois você tem a tragédia de novo. E aí você vai para, novamente, 2, 3, 4 anos de uma grande recessão. Que é essa Nossa. história da Argentina, né? Que eles vinham de muitos anos fazendo tudo errado. Né? Então, você Uhum. vê que o final é isso. Né? Lá já estava em inflação de 3 dígitos, aquelas soluções idiotas de tentar controlar preço.
controle de Contratação câmera, excessiva de funcionário contratação de público. funcionário público excessiva, eles tentam se segurar de qualquer jeito, né? Onde dá, Sim. o governo gastando muito mais do que pode, a sociedade estrangulada, pegaram um setor lá que produz, que é o agro, né? Que a Argentina também é uma Uhum. potência agrícola, e estavam taxando assim de forma absurda. Era o último lugar que tinha alguma coisa ainda para tirar, né? E também acho que a parte de extração de petróleo e gás também. Mas não tinha, não dava mais. O Estado estava tão pesado que estava caindo sobre todo o resto da economia, já aí que entrou o Milei, né? Então, assim, Uhum. se tiver que chegar a isso para mudar o governo, a gente está encrencado, porque se for isso que eu estou falando, pode ser em 2020, porque se 2016 estiver Uhum. tudo bem. E o brasileiro, nesse aspecto, infelizmente, não o pessoal que assiste o canal, que o pessoal aqui já está acordado, é inteligente, acho que já pensa por si. Mas a maioria, eu acho que é muito refém da situação, tá? Não vou nem entrar aqui em outras questões de urna, etc., mas Uhum. eu acho que é muito refém da situação, e se a situação estiver ok, se a pessoa sentir que a vida está evoluindo, ela pode votar pela manutenção Tem um churrasquinho, a cervejinha no final de é, semana, não se importa com o resto, né? e aí isso é um problema, porque o futuro já pode estar completamente comprometido, a pessoa não tem a compreensão disso, Sim. né? E aí a gente vai pagar, custa caro. Cavendish, queria te perguntar a respeito do trabalhador, aquele trabalhador, né, o afegão médio, ou o pequeno empreendedor, tem um negocinho ali, de que forma que essas pessoas podem se preparar aí para os próximos meses para não sofrer tanto esses impactos negativos que devem acontecer devido a tudo isso que a gente tem acompanhado até agora, na questão econômica do atual governo? Eu fiquei conhecido no Twitter pela frase dolarizem irmãos, né? Que eu falo de forma jocosa, mas por uma coisa que eu acho que é importante. Hoje em dia, você ter parte das suas reservas financeiras em dólar não é mais algo difícil, nem caro, e nem precisa ter 100 mil dólares para iniciar. Qualquer um pode começar. No final do dia, para você preservar o seu poder de compra num país que opta pelo Estado grande, né, um viés inflacionário, que eu acho que é o nosso caso, eventualmente, você precisa tirar o dinheiro desse país. Você precisa dolarizar, eurizar, colocar em euro. Você precisa colocar alguma moeda forte, né? Não vai ser em yuan, moeda chinesa, não vai ser nas rúpias indianas, né? Você tem que ir para um país sério, para um bloco sério. Só tem dois, na minha opinião, talvez a libra esterlina em menor grau, o franco suíço, mas é o dólar. O dólar está lá em cima, depois vem as outras. O euro em segundo lugar, né? Então, primeiro ponto seria esse. Está ao alcance de todo mundo, tá? Está ao alcance de todo mundo. Quem não quer, não tem interesse e acha que tem que manter no Brasil, investe aqui em títulos de baixo risco, do governo mesmo. Ah, Cavendish, mas o governo está falando que vai ter problema e você está falando para comprar título do governo. É que, em última instância, o governo tem uma capacidade que ninguém tem de imprimir dinheiro para pagar as próprias dívidas. Então, é por isso que é tido como o menor risco da economia. Não é porque eles são competentes, não, muito pelo contrário, mas eles podem simplesmente pegar e dar um calote branco, né? É um calote, no final das contas, e gera inflação, sem dúvida. Mas é o que a maior parte desses governos fazem, só dá calote quando o governo se financia no exterior, que é o caso da Argentina. Porque daí não adianta você imprimir mais pesos, no caso deles, porque não vai conseguir comprar mais dólar, né? No nosso caso, que é uma parte da dívida é interna, e a gente ainda tem reservas internacionais, eles podem simplesmente pegar, imprimir, e enquanto não mudar o perfil dessa dívida, você está tranquilo. Então, quem quer manter, tem as dívidas do Tesouro ou de empresas aí AAA, que a gente tem no Brasil, meia dúzia, tá, pessoal? Não é muita coisa, não, né? Seria mais ou menos CDBs de banco, tá? Seria isso. Do ponto de vista profissional, lógico que é muito difícil, né? Falar para uma pessoa como ela tem que agir, fazer, o que ela tem que aprender, mas eu buscaria, dentro do possível, né? Dentro da área que a pessoa atua, mas ver como faz para atuar fora, eventualmente para prestar serviços fora, né? Via esses aplicativos hoje em dia, né? Se for algo que exista demanda no exterior, né? Pegar alguma licença para atuação fora. Se a pessoa está no Brasil, tentar ter esse plano B, né? Porque, vou te dar um exemplo, eu tenho diversos clientes do agro, né? Um setor que eu tenho bastante apreço. Esses clientes eu falo, você realmente está preso ao Brasil, né? Você não tem muito o que fazer, suas terras estão aqui. E as terras são o que te geram o dinheiro para pagar suas contas do mês e sobrar algum, eventualmente, investir, né?
ter uma previdência sua. Aliás, não confie na Previdência Social, tá? É completamente quebrada, INSS. Tem a menor capacidade essas contas não fecham, tá? A não ser que você tenha para receber nos próximos anos, mas quem vai receber daqui 10, 15, essa conta não fecha, a não ser que tenha alguma reforma muito grande. Mas voltando aí, essa pessoa, no final do dia, se ela não consegue gerar um excesso para salvaguardar dinheiro, né? Ela tem que ter um plano B. Ela teria que pensar, né? Olha, poxa, trabalho no Brasil, meu trabalho está aqui, não tem nada que eu possa fazer para conseguir renda fora, e eu não estou conseguindo guardar dinheiro. Eu tenho um problema, né? O que eu posso fazer? De novo, não é fácil, mas eu acho que seria o caso de pensar em fazer algum curso adicional de algo que às vezes é de outra área. De novo, eu sei que não é fácil o que eu estou falando, às vezes eu posso estar viajando aqui, mas é o que é. Assim, eu fico pensando com a cabeça de um argentino que não fez isso, ou de um venezuelano. Qual foi a alternativa, né? Eu morei em Miami um ano, né? Então eu posso dizer o que eu escutei lá de alternativas. Muitos deles eram Uber em Miami. Essa é a triste realidade, tá? Não tô falando mal nem nada, mas assim, eu conversei com um engenheiro químico em Miami, que era Uber, com advogado, que eram da Venezuela, de Cuba. As histórias eram sempre mais ou menos parecidas. E, de novo, porque se você depende demais de uma geografia, e essa geografia é o Brasil, né, que é complicada, o seu risco está todo aqui, né? Está todo aqui. Você não tem plano B nenhum, seu plano A, B e C é o Brasil. Se você guarda dinheiro, você reduz, porque você consegue pegar, mandar seu dinheiro, você tem alguma reserva fora, né, para recomeçar, para tentar alguma coisa, se acontece algo assim muito, muito ruim. Mas a pessoa que não guarda e o trabalho está aqui, não tem como fazer nada fora, similar, essa pessoa tem que talvez pegar e montar esse plano, né? Eu acho que seria esse caso aí o mais, assim, que tem que se mexer e buscar pensar em algo, tá? Certo. Cavendish, a Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel e o ministro da Economia, o Haddad, anunciou a volta do imposto sobre o diesel. Então vai ficar elas por elas, o preço se mantém na mesma. No entanto, a gente sabe que por hora, né? Porque é óbvio que a Petrobras vai continuar aumentando o preço e agora sem essa redução no imposto, né? Sem essa folguinha aí no imposto. De que forma isso pode impactar a economia do país? Você acha que isso vai ter um impacto grande a curto prazo, médio, longo, ou não? Não vai acontecer nada? André, mais uma vez, eu acho que mostra a direção dessa turma. Eles são muito ruins de serviço, muito ruins. Eles são completamente incompetentes. Eles querem gastar mais e querem aumentar a arrecadação. Como que eles fazem? Qual que é a fórmula mágica? Aumento de impostos. Então, tudo que foi feito para baixar os impostos nos últimos governos, eles vão e revertem, né? É o plano mágico do Haddad. Eu acho péssimo, né? Acho péssimo. Mostra que realmente esse Estado grande vai prosseguir, eles não vão cortar despesas. Não existe essa hipótese, não existe, na minha opinião. Tem gente que se ilude ainda na Faria Lima, achando que eles vão ser responsáveis, que tem lá o arcabouço fiscal que vai segurar. Não, acho que na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão estourar isso, vão arranjar meios para tanto, vão tirar algumas contas de dentro. Brasília vai achar os seus caminhos, né? Como a gente sabe. As emendas vão fazer o seu papel aí, já está planejado que ano que vem vai ser recorde de emenda, então acho que as coisas vão acabar acontecendo. Então, assim, para mim é preocupante, que mostra que tudo isso que eu falei até agora, né, da questão da inflação vindo adiante, do fiscal, tá, é isso. E o que acontece? Imposto, assim como dívida, quanto mais você tem, não é que é bom, é ruim. Você vai te subtraindo da economia real, você vai sufocando a economia. Todo mundo que já escutou falar do Laffer, o Bolsonaro tornou conhecida, né, a ideia de que existe um ponto ótimo de imposto, que não necessariamente subindo mais imposto vai aumentar a arrecadação, porque as pessoas começam a sonegar ou reduzem despesas. Porque chega um ponto que o imposto é tão alto que a pessoa não resta mais outra coisa a pessoa, o empresário, né, que volta lá até para a discussão da reforma tributária que a gente estava tendo, que não resta outra alternativa para a pessoa sobreviver a não ser sonegar, né, se ela quiser continuar fazendo aquilo,
ou outras simplesmente param de consumir aquilo, ou a pessoa simplesmente desiste do país, né? Que também acontece. Nessas histórias da América Latina, a gente vê milhões de venezuelanos que saíram do país, né? Porque chega uma hora que você vai fazer, né? Não tem jeito mais, acabaram com o país. Então, mostra só a direção que eles querem seguir e que eles não entendem esse conceito. Então, a gente vê isso, esses erros que aconteceram em países vizinhos, e eles continuam cometendo os mesmos erros. É óbvio para qualquer pessoa com meio cérebro o que eles esperam e eles querem de imposto não é saudável. Não é. A gente já tem muito imposto no Brasil. Você compara o Brasil com qualquer país emergente, a gente tem muito mais imposto em função do PIB do que outros países em situações similares à nossa, do que o México, por exemplo, do que o Chile, do que a Índia, do que a China, mas muito mais. A gente tem imposto quase de país de social-democracia europeia, só que eles já são ricos, né? Eles travaram a economia deles quando eles meteram esse tanto de imposto. Essa é a verdade. A França, a Inglaterra, os países do norte da Europa já não crescem muito mais, crescem pouco, né? Só que eles já são ricos. A gente fez isso antes de ficar rico. A gente é uma classe média baixa que acha que pode fazer isso, que é o pior dos mundos, não é o pior dos mundos. Então a gente trava o nosso crescimento, né? A tendência é de piorar. Se hoje é 33, 34% do PIB, esse negócio vai chegar perto de 40%, não tenha dúvida, principalmente com essa reforma, na minha opinião, né, que vão dar um jeito de aumentar para todo mundo, não vão baixar ao longo dos próximos anos. E é isso, e a nossa triste realidade, né? A judicialização, né, vai sempre piorar, porque as soluções, né, muitas dessas soluções da Haddad passam pela questão judicial, né, do que vai, do que não vai. Os amigos do rei não vão pagar, igual a gente viu esses dias aí, um grande caso que não teve que pagar, né, porque... E assim vamos, né? Eu acho assim, é uma tragédia, é ruim, as pessoas sentem no bolso, obviamente, né? E o que me preocupa é só isso, tá? Eles terem tempo de maquiar para a próxima eleição, que eu acho que vai acontecer, acho que vai dar tempo. E aí reelegem alguém lá, um poste ou mesmo o atual, e aí a gente tem mais 4 anos e, honestamente, aí eu acho que a gente vai ter um cenário bastante difícil, bastante difícil. E Se se demorar Deus o muito, livre isso melhorar. acontece, é pior do que o cenário de Dilma, né? Que nós falamos aqui. Eu acho que vai ser No cenário similar, atual. acho que vai ser similar para pior. Porque eles já aprenderam, né, alguns erros do passado, talvez eles evitem. Vão cometer novos erros, né, porque é sempre assim. Mas vai ser difícil. A gente vai ter... O problema é que é o seguinte, né, André? Vai ser mais uma década perdida se isso acontecer, né? Concorda comigo? Já tivemos de 2010. Eu sou de 84. Pô, desde que eu nasci é só década perdida, né? É uma atrás da outra. Melhorou um pouquinho o país, melhorou na Dá uma margem, respiradinha e mas volta de perto do novo. que o mundo melhorou, perto do que China melhorou, Índia, Indonésia, Sudeste Asiático em geral, América Latina, você vai para a Colômbia era um país pobre, hoje é um país já de classe média, está passando o Brasil em PIB per capita, o Chile nem se fala, Uruguai, a Argentina é uma tragédia, né? E que agora, quem sabe, eles achem um caminho, que também era rico e ficou pobre, mas Paraguai, nosso vizinho aqui pequeno, não tem nem saída para o mar. Quer dizer, o tempo vai passando, dá uma tristeza, né? Você vai vendo as Sim. coisas. E isso me preocupa, né? Como brasileiro, que eu optei morar aqui, tenho família aqui, amigos, você, quem está assistindo a gente. Essa é a parte triste dessa equação toda, né? Que às vezes eu penso muito, melhor ir dormir, por isso que eu tomo cerveja, vinho, para tentar essas coisas de vez em quando. Tem que dar uma respirada. Cavendish, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Espero que você volte outras vezes para conversar com a gente sobre economia. Quem sabe a gente, ao longo do ano, nos falemos outras vezes, mas no final do ano a gente faça um balanço aí de 2024, né? E com boas perspectivas, se Deus quiser, para 2025. André, eu só quero terminar numa nota positiva aqui. Pessoal, Claro. isso tudo estou falando de economia, tá? E eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu tenho muitas pessoas que eu admiro e cada vez mais estou entrando para esse mundo também. Existe uma dimensão espiritual também da coisa, tá? Que eu acredito e assim que eu estimularia a todos acreditar também, né? Buscar isso. E se isso é verdade, eu acho que e há,
essa guerra não está perdida, né? A gente tem que Sim. continuar, tem que, obviamente, buscar sempre o melhor, mas a gente não pode também tapar o sol com a peneira, tá? Isso aqui é meu papel aqui hoje. Mas a gente tem que acreditar e, enfim, continuar e esperar que dias melhores irão vir e algum balanço cósmico, né, de energia, religiosa, seja qual for o que você acredita, eventualmente volta e traz aí esse balanceamento de forças, né? É o que eu espero, tá? É o que eu espero e quem sabe a gente busque nesses próximos anos, a população brasileira encontre um caminho. Quem sabe, né? Se Deus é brasileiro, né? A gente pode ser surpreendido em algumas coisas. Mas do ponto de vista econômico hoje é isso, tá, André? Mas eu não estou aqui também para pegar, desincentivar ninguém. Eu estou aqui mais no sentido de, pessoal, se protejam. Se protejam, que agora é o momento de se proteger. Vão ter dias de sol pela frente, se Deus quiser. Mas agora é o momento de se proteger, né? E esperar esses dias mais chuvosos e quem sabe a gente eventualmente tenha dias de sol aí no futuro. Tá bom? Deus Obrigado quiser. pela oportunidade, André. Imagina, eu que agradeço aqui a sua gentileza. A gente sabe que nesses últimos dias do ano aí, o pessoal se preocupando com festa, viajando, né, descansando um pouquinho, dando uma pausa ali, né, em todo esse turbilhão de coisas que vem acontecendo. Então, quero agradecer aqui a sua companhia e, mais uma vez, reitero o convite aqui para que você volte outras vezes, tá? Para você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar esse conteúdo. Até a próxima.